Chegou o Sermofull mais benefícios. Adesão e descontos exclusivos para sócios da cooperativa e seus dependentes. Saúde, educação e muito mais. Sermofull, mais benefícios para você. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Bem assim perto de mim. Olá, novamente estamos aqui outra vez. Bom revê-los aqui na nossa programação da TVR Sul. Estou aqui debaixo desta bela árvore. Aqui nos fundos, como já falei, a natureza ela predomina. Tem muitas árvores, enfim, né? Está muito bacana mesmo. O Rally arrumando aqui a câmera. Então, isso é muito bom, de vez em quando estar próximo da natureza, não é verdade? Afinal de contas, ultimamente, o ar está tão puro, está muito mais limpo. Precisou, de fato, um fenômeno negativo para que coisas positivas pudessem vir à tona. Como, por exemplo, as pessoas cuidando mais das suas famílias, conversando mais pessoalmente, porque não preciso falar pelo celular enquanto as pessoas estão próximas. É bem verdade que nada justifica a morte de um ser humano. A vida, por mais que seja uma vida que muitos não dão valor, ela tem muito valor. Tem valor para o universo, tem valor para o Criador, tem valor como criação. Por isso que nós devemos preservar a vida acima de tudo.
Não podemos pensar que para salvar determinadas coisas, podemos achar que pode morrer pessoas, pode pessoas sair desse plano antes de cumprir o seu ciclo natural aqui na Terra. Por isso que é importante esse momento onde todos estamos nos cuidando um pouco mais, com algumas exceções, é claro, e devemos sempre preservar pela liberdade. Liberdade, 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 enfim, a liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de cumprir as leis que nós mesmos aprovamos na Constituição. Isso também é liberdade. Quando nós aprovamos determinado itens, por exemplo, o que reza a nossa Constituição, que desde 1988, além de outras leis que estavam estabelecidas antes disso, que não foram mudadas, é um ato de liberdade cumpri-las. Então, vamos preservar pela liberdade. Só para registrar, está aumentando muito o caso do coronavírus. Enquanto muita gente achava que era todo mundo, não. Muita gente achava que era brincadeira, estamos vendo aí a coisa meio séria. Por exemplo, aqui vizinho de Morro da Fumaça, o município de Sangão, de 2 casos passa para 14, aumentou 12 casos do dia para a noite. E é assim que vai acontecer em todas as cidades brasileiras. Nós ainda estamos bem, porque os nossos hospitais ainda estão dando conta da demanda. Vai chegar um momento que isso não vai mais acontecer. Aí é que nós vamos reger os dentes. Porque os mais ricos, vê bem, os mais ricos, eles vão dar um jeitinho, como todo jeitinho brasileiro, de conseguir uma vaga em alguma clínica particular, em algum hospital particular, em algum hospital de emergência particular que vai atender somente aquelas pessoas que pagam. E essas, acredite, não vão morrer. Muito poucos vão morrer. Vai acontecer um aqui, outro lá, e aí nós vamos dizer, rico também morre. Não, são casos. São casos. A maioria dos ricos não vão morrer. Agora, a hora que essa doença ela chegar na periferia das cidades, principalmente nos alojamentos, nos locais onde tem aglomeração de pessoas, sem nenhum cuidado, que vive naqueles barracos, lado a lado, passando a contaminação para o outro, aí é que nós vamos sentir a mortalidade forte, muito forte. E aí é que nós vamos reger os dentes. Nós vamos ver tanta pessoa morta. Beto, mas estás aí agorando? Não, não. Essa é a previsão. A não ser que se descubra imediatamente uma vacina, que parece que está longe desse fato acontecer. Remédios eficazes, também está longe disso acontecer. Então, o que resta para nós? Mesmo que custe bens materiais, o que resta para nós? O isolamento social. Não há outro caminho. Ou nós nos isolamos, nos cuidamos, ou então estamos fadados a viver um colapso em relação às vidas no país. Como já aconteceu em outros países, mas o Brasil é muito vulnerável porque nós voltamos a ser um país de terceiro mundo. Da 5ª maior economia passamos para a 20ª economia. Quase a 20ª, estamos chegando lá. Isso mostra que há um empobrecimento acentuado da população.
Esses 2 meses que nós estamos vivendo, 1 mês e pouco, 2 meses de coronavírus, empobrece ainda mais a população, até porque as ações não estão sendo tomadas como deveriam ser. Os estados estão tomando as providências, estão sendo crucificados por alguns setores. Os governadores de estado estão sendo crucificados por causa de alguns setores econômicos que, ao invés de lutar contra o governo federal, que barra as medidas de contenção, como financiamento, como liberação de verba imediata para que as empresas possam tocar, não. Prefere crucificar os governadores em nome de uma coisa chamada politicagem, que é maldita, pois a maioria desses governadores defenderam o governo federal nas eleições. Então não pode se dizer que é da esquerda, que é a esquerda, que é o PT, que é a esquerda que está fazendo isso, que não é, são os próprios apoiadores desse governo federal, que poderia estar fazendo melhor, claro que poderia, mas ao invés disso, sai para a rua como um homem louco, dizendo que é para o povo abandonar o isolamento social e morrer nas ruas, porque tem que salvar a economia. Enquanto ele gasta as reservas bilionárias que foi acumulado no decorrer da história brasileira, gasta a reserva tentando conter o dólar para que não aumente muito e assim bancando os grandes banqueiros e financiadores econômicos multinacionais. Dolarizou o petróleo, dolarizou um monte de diversos setores da economia. Ainda bem que nós temos a agricultura, e entre elas agriculturas familiares, que estão segurando esse trágico momento, tentando trazer uma esperança para o povo brasileiro. Até o agronegócio, nesse momento, é um grande negócio de fato. É um negócio excelente, porque a economia do Brasil, ela está alicerçada na agricultura brasileira. Principalmente na agricultura familiar e nos pequenos negócios que ainda funcionam, aqueles que conseguem segurar a barra. Mas é por curto prazo de tempo. Porque a água está batendo, está para cima do joelho, já está para cima do joelho, e o pequeno comerciante, os pequenos negócios vão começar a parar. Já tem aí pessoas vendendo seus bens para poder segurar alguns empregos, porque nós temos muitos empresários do bem, a maioria dos empresários brasileiros são do bem, principalmente os médios e pequenos. São do bem, querem que as coisas funcionem, mas não é levando o povo, levando todo mundo para a rua nesse momento que nós vamos conseguir garantir estabilidade nas vendas. Porque se todo mundo ir para a rua, como observei nesse final de semana, nos dias que antecederam, o povo na rua, dentro dos supermercados, dentro de estabelecimentos comerciais de mais volumes, pessoas com a máscara para o lado de baixo do nariz, pessoas com máscara no bolso, tirando, já contaminada a máscara, colocando no rosto. Pessoas para conversar com o outro, tira a máscara para conversar, pois se o sentido da máscara é justamente para usar na hora que conversa e não para usar quando não está conversando também. Mas quando vai conversar com uma pessoa, aí que há a importância então das pessoas estar com a máscara. Ou seja, estamos numa sociedade extremamente ignorante, ou pelo menos uma grande parte da sociedade ainda não entendeu por que é importante o isolamento. Tem gente dizendo que não está usando porque os outros já estão, então ele está protegido. Para você ver o cúmulo da coisa. E a pessoa sem máscara andando por aí de qualquer jeito, como
A máscara ela pode proteger 15, 20, 30, 40, até 50%, 60%. E o afastamento. Isso não está sendo respeitado. O que é que isso significa? Significa que lentamente ou de uma forma muito rápida, mas de forma silenciosa, que o coronavírus, que o vírus está sendo disseminado por trás dos olhos carnais e ninguém está percebendo. Próximo de 40 mil casos já no Brasil. Que é muita coisa. Que é muita coisa. Como disse para você, o município de Sangão, de 2 passa para 14. Por quê? Porque os exames agora estão sendo feitos. Porque na hora que os exames começarem, porque, vê só, as pessoas vão começar a adoecer. As pessoas vão começar a adoecer. Ainda não adoeceram. E há estudo que diga que já muitas pessoas já morreram, aproximadamente 15% das pessoas que morreram foram a óbito por causa do coronavírus, que não estão contabilizados como coronavírus. Que há outros, dão outro nome para a doença porque não foi feito exame. Porque não foi feito os exames. Então, há muita gente morrendo. Como estamos vendo, cemitérios com covas e mais covas e mais covas. No entanto, aquele município tem 2 ou 3 casos só. Mas por que tantas covas? Por que tantas pessoas sendo enterradas? Então é importante nós termos essa consciência. Não estou aqui falando para apavorar ninguém, não. Apenas dizendo para você que há uma forma muito simples da gente conter isso, que é o isolamento social. E quem for para a rua trabalhar ou comprar, e os estabelecimentos onde tem seus funcionários, que se proteja da melhor forma possível. Assim, nós vamos poder pelo menos dar uma aliviada e quem sabe até lá retardando essa doença até que chegue uma cura ou um remédio que de fato seja eficaz contra essa situação. Por isso, fique em casa. Por isso, é importante ficarmos em casa. Eu estou em casa. E você está em casa? Tem que trabalhar? Se proteja. Siga as regras. Não vai conversar com as pessoas com... Ah, mas isso me abafa. Abafa, você vai ver se pega um troço desse. Coloque a máscara de acordo com o que é para colocar e mantenha a distância. Use álcool. Use proteção. Porque as pessoas que pegam doença, o relato é que é uma coisa terrível. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. Dito tudo isso, mais uma vez, e cada vez que entrarmos aqui, nós iremos abordar esse assunto. Mas dito isso, fechamos por aqui hoje esse assunto. Eu quero falar agora com você de política. Só para fazer o registro, já percebemos com aquilo que está acontecendo aqui na cidade de Morro da Fumaça, o que vem por aí. Já percebemos que a política de Morro da Fumaça, mais uma vez, vai ser uma disputa ferrenha. Por que estou dizendo isso? Porque já começaram as denúncias e, principalmente, denúncias infundadas. Denúncia que não há comprabilidade, que não há provas, probabilidade do problema. São denúncias que não passam de boatarias. Porque as pessoas ainda, quando vê, já começam a passar essas notícias negativas para frente. Então a eleição de Morro da Fumaça, como em diversos municípios, vai ser uma eleição ferrenha.
muitas denúncias, vai ser palco de muitas denúncias, de muita fake news, de uma guerra assustadora pelas redes sociais. É nisso que vai se ater novamente a política de Morro da Fumaça. Porque nesse momento, para as pessoas que estão envolvidas na política ou para equipes políticas que coordenam política, parece que vai ser melhor usar de fake news, de denúncias infundadas, para poder angariar os votos. Como já aconteceu, está acontecendo, você está vendo. É denúncia contra a Câmara de Vereadores, é denúncia contra vereadores, daqui a pouco vai ver denúncia contra isso, contra aquilo outro, contra aquilo outro. A boataria se espalha pela cidade. Muitas pessoas não entendem o recado, passam outro recado para frente. E assim está acontecendo. Isso não é uma coisa boa. Isso não é nada grandioso. Por isso que é importante cada cidadã e cidadão do município de Morro da Fumaça, e aí já serve para todo o Brasil, que tome muito cuidado, mais do que nunca, a análise, buscar a verdade sobre o que estaremos recebendo através, ou que já estamos recebendo através dos meios de comunicações, e principalmente Facebook, YouTube, WhatsApp, e aí vai, Messenger. É importante que nós passamos a fazer uma análise muito rigorosa e muito sincera. Porque uma pessoa, por exemplo, um político, ele não pode se tornar, da noite para o dia, um bandido. Ele tem uma história. Tem que ler a história, tem que buscar a história desse político. E ele não deve se tornar um mocinho da noite para o dia. Ser bonzinho da noite para o dia. Tem que olhar a história, tem que buscar conhecimento, tem que conhecer sua vida. E nas redes sociais é muito fácil de buscar a história de cada candidato, porque estará ali exposto. Quem é candidato, a maioria deles, já são candidatos de carreira. Mas os novos estão nas redes sociais também. Então, fica fácil de buscar a vida, o que ele fez. Tem muitos candidatos que vão aparecer que nunca mexeu uma palha. Então, aí há um questionamento. Há questionamento para esse nível de candidato. Porque se nunca fez nada pela sociedade, agora chega e diz que vai fazer tudo, tem que tomar cuidado. Mas aqueles candidatos que você busca se formar, é da cidade, tem a sua empresa aqui, ou fez algumas ações sociais, se importa com a população, essas pessoas é preciso ser observadas. Por isso, todas as pessoas devem votar nessa eleição mediante a história dos seus candidatos. O que fez, o que pode fazer, e ele só vai poder fazer mediante a sua história. Se ele não tiver história de benfeitoria, dificilmente vai conseguir fazer algo, porque ninguém muda da noite para o dia. Mas é importante avaliar o caráter, ver quem são as pessoas, para você poder votar tanto para prefeito como para vereador. Cuidado com o que você passa para frente. Os correligionários políticos vão passar tudo quanto é porcaria do adversário. Os correligionários políticos, mesmo que seja mentira, aqueles fascinados, aqueles apaixonados pela sigla, aquelas pessoas raivosas,
Você já conhece quem está nas redes sociais, aquelas pessoas que têm raiva, aquelas pessoas que promovem o ódio, aquelas pessoas que defendem o que é errado em nome de uma sigla ou de uma paixão política, ou simplesmente para defender aquilo que defendia lá atrás, para não dar o braço a torcer. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ver bem quem são esses candidatos. Espero que você avalie bem, que você não passe para frente, que nós não passamos para frente, qualquer coisa que chegue no nosso WhatsApp, que não compartilhamos qualquer coisa que vem através das redes sociais, para que nós não caímos no risco de prejudicar pessoas boas, pessoas que estão ali como candidatos, que colocam o seu nome para contribuir com a comunidade. Mas é importante também ser respeitosos com qualquer candidato, seja ele bom ou ruim. É importante respeitá-los porque eles estão exercendo a democracia tão defendida até os dias de hoje, porque daqui para frente não sabemos se isso vai continuar possível ser feito. Até esse momento. Porque há um ar no Brasil, há um indício no Brasil de que as coisas podem mudar. E aí a porca vai torcer o rabo. Aí nós vamos ver gritar e novamente, digo aqui, ranger dos dentes. Por isso que é importante nós respeitarmos os candidatos que estão vindo por aí, que vão se apresentar daqui a pouco, como candidatos a vereadores e a prefeito, porque essa eleição diz respeito aos municípios. Que você tenha grandiosidade, que nós tenhamos a grandiosidade de respeitá-los. Se não gostarmos do candidato, não precisa escrever nada embaixo. Não precisa dizer bobagens. Se não gostarmos daquilo que é publicado, ficamos quietos. O silêncio fala mais alto. Certamente o candidato, se ele postou alguma coisa que não goste, as pessoas, ninguém compartilhar, ninguém estiver ali falando nem bem nem mal, ele vai se sentir rejeitado e ele vai mudar o seu tom de agir. Por isso que devemos respeitar a todos, porque cada candidato, bom ou ruim, tem o direito de se expressar nas redes sociais, porque nós ainda, ou em qualquer lugar, tem o direito de usar da democracia para se expressar, para falar sobre suas ideias e seus projetos políticos, mesmo em época de eleição, que por enquanto ainda estamos tendo. E vamos pensar muito bem antes de defender algo diferente que não seja pelo termos democrático, que é a única forma de nós vivermos, mesmo diante de tantos furacões, ter a liberdade de viver e decidir para seguirmos em paz. Tem alguém aí, Ralha? Bruno Otávio, boa tarde. Quem? Jean? A Diana Menegildo, muito obrigado. Claudecir Silva, muito obrigado. Éder, um grande abraço. Ederson, um grande abraço, muito obrigado. Neia Sack, muito obrigado a todos vocês que estão nos diversos grupos ou outras redes sociais, as quais nós não estamos identificando aqui. Nossa gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração. Vamos fechando, então, o nosso programa de hoje. Voltamos amanhã. E não esqueça que na terça-feira nós temos aqui Andresa Panassol com mais um programa sensacional ao vivo às 15h. Grande abraço. Até lá.